Mas olhando aqui para o nosso quintalzinho, o texto aprovado na Câmara que aumenta a quantidade de deputados federais só deve ser pautado no Senado depois do retorno de Davi Alcolumbre, que viajou com o presidente Lula para a Rússia. Vamos então conversar com o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Eu conversei agora há pouco com a assessoria do senador Eduardo Gomes, que é quem nesse momento está presidindo o Senado por conta da ausência de Davi Alcolumbre, acompanhando o presidente Lula nessa viagem à Rússia, e a assessoria de Eduardo Gomes afirmou que realmente a tendência é que aguarde então a retomada, a volta do titular de Davi Alcolumbre, para que então possa discutir essa medida que foi aprovada ontem aqui na Câmara dos Deputados. Já passava das 11 da noite, quando por 270 votos a 207 foi aprovado o aumento do número de deputados, passando de 513 atualmente para 531, um aumento de 18 vagas. E justamente na avaliação dos parlamentares, para acabar atendendo ao último censo realizado pelo IBGE, que apontou um crescimento populacional em alguns estados, e esses estados teriam então um aumento da representatividade aqui na Câmara dos Deputados. Do lado do Senado ainda não é possível dizer se essa medida vai ou não passar, mas o que se espera é que então somente com Davi Alcolumbre essa medida seja pautada. O presidente do Senado retorna aqui ao Brasil na semana que vem, e isso é bem antes, inclusive, daquele prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, para que o Congresso Nacional reajustasse de alguma forma, não necessariamente aumentando o número de deputados, mas sim atendendo à proporcionalidade da população dos estados. A estimativa é que com esse projeto aprovado ontem, com urgência aqui na Câmara dos Deputados, os gastos com esses 18 novos parlamentares sejam entre 60 e 70 milhões de reais por ano. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Alan Gani, 64 milhões a mais. E aí os deputados estão se apoiando numa decisão do Supremo Tribunal Federal que menciona que é preciso haver uma mudança de acordo com a alteração de população. Então, se a população de determinado estado cresce, é preciso que haja mais representatividade na Câmara dos Deputados. Mas eles querem colocar um esquema no projeto que, nos locais onde houve diminuição de população, o número de cadeiras não diminua. Então, é só para aumentar, para diminuir não, porque está ótima a representatividade do jeito que está. Como é que você avalia primeiro essa decisão, Gani, que aumenta e coloca mais gente usando do dinheiro público para administrar a vontade do povo de seu estado? Péssimo, porque a gente está falando de parlamentares que sequer a maioria deles representam as vontades populares. Estão muito distantes dos problemas reais da população. Tem uma série de problemas para serem resolvidos no Brasil, para serem discutidos, a começar pela segurança pública, depois a gente pode falar de saúde, de educação, mas não, eles estão preocupados em aumentar o número de deputados. Como se isso, Evandro, fosse ser traduzido em mais qualidade para a população, que trouxesse de alguma maneira melhora. Pelo contrário, quanto mais gente em Brasília, mais atrapalha, mais Estado. O ideal é ter menos gente em Brasília, é deixar a sociedade livre, o setor privado operar. Quanto mais deputado, quanto mais político, quanto mais Estado, é pior. Sem contar na cifra milionária. Tudo bem, não vai fazer cócega no resultado primário. Não é disso que se trata. Primeiro, existe um efeito de sinalização. Por quê? Quando você pede responsabilidade fiscal, e muitas vezes são medidas que a população paga o preço, a classe política ela não dá o exemplo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que a cifra, pensando no resultado total do país, 64 milhões, ok, perto de bilhões, trilhões, não faz muita diferença, mas vem cá, quantas creches você poderia fazer com 64 milhões? Quantos hospitais você não poderia fazer? Quantas escolas você não poderia fazer? Que você ajudasse 10 pessoas com esses 64 milhões já seria muito mais válido do que colocar mais deputados lá que vão viver apenas do dinheiro público e não vão entregar nada para a sociedade. Ô Zé Maria Trindade, aí o Senado vem e fala, olha, a gente vai olhar com muito cuidado, né?
precisamos esperar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, voltar de viagem, porque ele é quem vai decidir se isso vai ser pautado e quando, e independentemente de qualquer coisa, a análise será profunda, lenta e demorada. Vai passar? Hein, seu Zé Maria? Como é que você avalia essa tentativa dos deputados de ampliar o quórum lá no Congresso? Isso aí faz parte de uma, vamos dizer assim, de uma reflexão de um grande filósofo baiano chamado Compadre Washington, né? Sabe de nada, inocente. Isso é um acordão. Os partidos políticos já fecharam um acordo para aprovar essa coisa, esse escândalo. Olha, assim, eu tenho até uma poesia sobre essa história do que está acontecendo, né? Eu amo o deputado ausente. Parlamentar deveria estar mesmo sempre longe daqui. O relapso, aquele que nunca aparece, é meu ídolo. A fúria legislativa me assusta. Todas as vezes que o plenário está cheio, com certeza eles votam contra os interesses do povo. É um resumo aí de uma história que acontece aqui em Brasília. Me assusta quando esse povo vem para aqui. E me assusta muito quando tem um acordão desse tipo. Veja bem, o Congresso tem um orçamento de 15 bilhões de reais. Isso significa 15 municípios com 500 mil habitantes. São cidades com complexidades, né? Pagar professor, limpeza urbana, vigilância, enfim, todos os gastos de uma prefeitura de 500 mil habitantes. Algumas capitais têm 500 mil habitantes. E aí, 15 cidades de 500 mil habitantes, para se ter uma ideia. O estado do Amapá inteiro tem 750 mil habitantes, né? O orçamento de 8 bilhões, o Congresso tem um orçamento de 15 bilhões de reais. Câmara e Senado. E isso aí vai aumentar, os cálculos são muito maiores, chega a 600 bilhões de reais, 600 milhões de reais os gastos com isso aí. E vai provocar um efeito cascata, porque as assembleias legislativas e câmaras de vereadores também vão entrar nessa linha, de que pouco importa o número se cair, não cai o número de vereadores e de deputados estaduais, mas se aumentar, aumenta. É o caso aqui. Vamos lá, Rio de Janeiro perderia 4 deputados, Santa Catarina ganharia 4, tudo certo, é o número de habitantes, é a lógica da Constituição, né? O Distrito Federal ficaria a mesma coisa. Então tem que ajeitar. Tomara que isso seja inconstitucional e que a Constituição defina, seja válida no sentido de que é preciso uma reorganização. Sabe por quê? Porque 513 deputados, um orçamento de 15 bilhões, já é muito. É a contramão aumentar, tinha que diminuir. O Senado não muda, né? O Senado é 3 senadores para cada estado, independente do número de habitantes. Então, eu espero que tenha um bom senso lá, mas eu acho muito difícil. Acordo aqui, meu amigo, é trator. E aí, Piperno? Eu não tenho esse mesmo otimismo do Zé, por exemplo, em relação ao Senado, porque muito se fala, por exemplo, na criação de novos estados, né? Enfim. Gente, o povo quer aumentar a cadeira a qualquer custo, né? Ah, não, então não tem como aumentar a cadeira porque o Senado representa. Vamos aumentar o número de estados, então, no país. Tem mais vaga. Do mesmo jeito que fizeram lá com o Mato Grosso no passado, transformando Mato Grosso do Sul, agora a gente pega outro estado grande aí e faz, né? Isso. Tem Pará, o Amazonas, tem proposta. Bahia do Norte, Bahia do Sul, alguma coisa assim. Goiás, acabou nascendo Tocantins e tal, né? Então tem bastante estado grande ainda que não pode perder. Foi bom, vocês estão citando os exemplos bons, né? Foi, né? Nesse caso essa divisão de territórios ajudou a melhorar, né? A olhar sobre esses estados. Lados. Exato, Os dois lados ficaram melhores. Com certeza, inclusive economicamente, em termos de produtividade, de produção agrícola, porque no caso do estado de Mato Grosso do Sul, você conseguiu trazer e voltar políticas diretas para aquela região, né? Que era muito... Tocantins é uma grande potência hoje, né? E era um lugar esquecido, ermo. Tem razão, Zé. Se for por esse ponto de vista, faz sentido. Diga, Piper. Não, eu só acho o seguinte, o Barão de Itararé, ele é melhor do que todos os parlamentares brasileiros, porque ele tem, assim, alguns vaticínios que são definitivos em relação ao Brasil. Eu, como já repeti aqui muitas vezes, eu não sou nem um pouco otimista em relação ao brasileiro. E uma vez ele disse que de onde nada se espera, de onde não sai nada mesmo. Em relação, por exemplo, à Câmara dos Deputados, eu já disse várias vezes aqui que eu considero essa a pior e mais fundamentalista Câmara de
todos os tempos. O Brasil nunca elegeu nada tão ruim e parecido. Aliás, a reforma eleitoral que está tramitando no Congresso, o projeto está lá no Senado ainda, é um negócio pavoroso. Então, eles conseguem piorar tudo. Não, mas eles... Aí é meio exagerado, né? Tem mensalão lá, compra de deputados. O pior. Mas vem cá. O mensalão é café pequeno se comparado a essa história de emendas. Não, mas emenda não é ilegal. Pode ser imoral, mas não é ilegal. Então, e o que sai daí, para onde vai o dinheiro? Vai falar que é o pior Congresso? Muito pior. O mensalão foi compra de deputado. Não, isso aqui é muito pior, porque isso aqui... Tanto é que teve gente presa. Aliás, agora não vai preso, porque os mecanismos de autoblindagem também são muito mais aperfeiçoados, e naquele tempo o Congresso se apropriava de muito menos recursos que hoje. E quando se fala que o aumento de gasto vai ser de 40, 50 milhões, isso é papo furado. Porque você pegar, por exemplo, o bolo de emendas, você fala 50 bilhões. Aí aumenta mais ou menos em 3% o número de deputados. 3% em cima de 50 bilhões já dá mais 1,5 bi. Até porque... É exagerado, não tem transparência, mas não é ilegal. Não estou falando que seja ilegal. Isso eu estou dizendo o seguinte, que isso contribui para piorar ainda mais o nível aí. Mas... Continue. Eu acho o seguinte, que eles conseguem, assim, a mágica de fazer um puxadinho na matemática, porque a regra é clara em relação a isso. A lei não está dizendo que é para aumentar. A cada censo tem que avaliar a proporcionalidade. Se não, Evandro, o que eles vão fazer agora abre a possibilidade de que no próximo censo e no outro, vai sempre aumentando. Então, daqui a pouco, o Brasil vai ter 600 deputados, porque nunca vai ser mexido, a gente vai ver a mexida na proporcionalidade. Exatamente. Vai sempre no tamanho absoluto. Gozado, né? Há quantos mil anos a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos tem o mesmo tamanho que tem agora? E ao mesmo tempo que eles votam aumento, eles também não votam nada que compense esse aumento. Por exemplo, a redução, então, dos auxiliares ou daqueles que estão ao redor dos deputados e que custam bastante dinheiro público também, o Henrique Kriegner. Exato, a impressão que dá é que realmente para eles o dinheiro nasce na árvore mesmo, né? Porque não tem problema nenhum em aprovar uma coisa dessa na calada da noite. Acho que tem 2 escândalos aí, Evandro, que eu colocaria. O primeiro deles já é a própria matéria do que a gente está falando aqui, né? Quem é que acha que no Brasil hoje, em que um menino na periferia é assassinado porque deixou o celular cair no chão, ou ele cai no chão, ele toma um tiro. O pai e mãe de família não conseguem mais fazer compra do mês porque está caro, o preço está subindo. Você tem o aposentado que não tem segurança se ele vai receber a aposentadoria dele porque está sendo descontado sem ele mesmo perceber e, claro, também sem ele autorizar. Nesse país, a resposta que o Congresso dá é, opa, tá aqui, nós precisamos de mais parlamentares. Mais parlamentares vão fazer a nossa rua ficar mais segura? Vai fazer o supermercado mais barato? É óbvio que não. Então, acho que esse é o primeiro escândalo. Agora, o outro escândalo que a gente está passando, muita gente está passando despercebido, é isso entrar em caráter de urgência. Urgência para quem? A gente está falando aí, discutindo, né, do PL da anistia, se deve ser urgente ou se não deve. Na minha opinião, é claro que deve ser urgente porque é o que mais tem mobilizado pessoas, independente se você concorda ou não, mas tem uma prioridade e está levando milhares de pessoas para a rua. Não é colocado na urgência. Você tem o programa de expansão do EJA, do ensino de jovens e adultos, que poderia reabilitar muitas pessoas para entrarem no mercado de trabalho. Ou seja, uma questão de dignidade também, é uma questão ali social. Está ali esperando desde 2022 que não consegue entrar na tramitação. Tantos outros programas interessantes e urgentes de verdade. Quem diz que isso é urgente para o Brasil? É claro, ali tem a decisão do Supremo Tribunal Federal, que dá o prazo até o dia 30 para que seja reorganizado, mas não é que é para reorganizar no sentido de aumentar. É como você falou, Evandro, é reorganizar no sentido de adequar a população. E a gente precisa lembrar, a população brasileira está estagnando. Na verdade, a previsão agora é que nos próximos 40 anos a gente perca população. Então, daqui 40 anos, a previsão estimativa é que a gente volte a ter 200 milhões de habitantes e não 215 como a gente tem hoje. Então, é bom o Congresso já começar a se acostumar de que vão diminuir cadeiras. E isso é positivo com a tecnologia, com a maneira como as pessoas estão sendo eleitas. Hoje em dia não tem mais essa questão de que o fulano representa esse bairro, o ciclano representa aquela região. Tem gente que é eleito sem sair de casa, fazendo vídeo em rede social. Então, a representatividade também já é subjetiva nesse sentido. Agora, que é uma baita de oportunidade para a gente resgatar aquela bandeira do voto distrital, eu acredito que agora é a hora mesmo.